Marcos, capítulo de número 14, versículos 22 até 24. Marcos 14, 22 a 24. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças e partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isso é o meu corpo. Em seguida ele pegou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, e todos beberam dele, e lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Amém. O meu tema hoje vai ser falar sobre a ceia do Senhor, e eu quero fazer aqui algumas considerações sobre a ceia, e se for possível, por conta do tempo, no final, eu gostaria de suscitar algumas controvérsias quanto à ceia, e gostaria de trazer algumas respostas bíblicas que têm acalmado a igreja quanto aos assuntos polêmicos ao longo da história. Então, a primeira coisa que eu queria ponderar com os irmãos é o que é ceia, ou o conceito da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um ato de adoração e comunhão profunda com Deus, e também com a comunidade de crentes, e é também um ato de esperança, pois um dia essa comunhão que nós temos com Deus, essa comunhão que nós temos com os irmãos, um dia essa comunhão se tornará clara quando nós celebrarmos a ceia do Senhor nos céus, porque nós cremos que a ceia aponta para o passado, aponta para o presente, mas ela também nos lança para o futuro, pois um dia celebraremos a ceia, não mais aqui na cidade, não mais aqui nas nossas igrejas, não mais aqui na terra, mas celebraremos a ceia nas bodas do Cordeiro e na ceia das bodas, e ali seremos servidos pelo próprio Senhor Jesus. A ceia do Senhor nos lembra o sacrifício de Cristo, a sua graça redentora, e dá esperança para a vida eterna. A ceia, ela deve ser celebrada sempre com reverência, sempre com gratidão e com um senso de unidade, e esperando com alegria o cumprimento da promessa final, que é a ceia celestial que nós tomaremos com o Senhor. A ceia do Senhor também é conhecida como Santa Ceia, como comunhão. É uma ordenança central da fé cristã. Ela representa a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a comunhão dos crentes e também a esperança vindoura. Esta é a ceia. Agora, historicamente, a igreja, ela utilizou-se de outra palavra para referir-se à ceia, que foi a palavra Eucaristia. E Eucaristia é uma palavra grega que significa dar graças. Eucaristia é uma palavra grega que quer dizer agradecer. No segundo século depois de Cristo, os pais da igreja passaram a chamar de Eucaristia a última ceia do Senhor, realizada por Jesus, na ocasião em que Jesus tomou o pão, ergueu ao alto e deu graças. A expressão dar graças, a expressão gratidão, quer dizer Eucaristia. Portanto, conceitualmente falando, a ceia do Senhor, a comunhão, a comungação, esta unidade da igreja, a Eucaristia, é um ato de adoração, de comunhão profunda com Deus, com a comunidade de fé, que nos projeta para um tempo de esperança futura, quando nós não mais comeremos o pão que fenece, não mais beberemos do cálice que passa, mas
experimentaremos o pão vivo de Deus, o pão vivo do céu, servido pelo próprio Senhor Jesus Cristo para cada um de nós. Quem tem essa esperança, levante a mão. Aleluia, glória a Deus. Uma outra consideração que eu gostaria de fazer é sobre a instituição da ceia. Historicamente, a ceia do Senhor foi instituída no país de Israel, na cidade de Jerusalém, numa sala superior próxima do templo de madeira, e esta sala era chamada de cenáculo. Por volta do ano 33 depois de Cristo, na festa da Páscoa dos judeus, quando terminou a Páscoa, Jesus então tomou o pão e tomou o cálice e instituiu a ceia, junto com os seus discípulos mais íntimos. Mateus, que estava presente na ceia, relatou o acontecimento assim, Mateus 26, 26 a 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida, ele tomou o cálice e deu graças também, e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos, isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos seus pecados. Assim, a ceia do Senhor foi instituída por Jesus durante a última ceia com os seus discípulos. Num documento chamado Didaquê, o nome Didaquê quer dizer livro de instrução, é um livro ou um documento cristão feito provavelmente por volta do ano 120, no segundo século da era cristã. Lá no Didaquê havia uma determinação para que ocorresse primeiro o batismo do convertido, e depois do batismo, esse convertido fosse integrado à igreja através da celebração da Eucaristia, através da celebração da ceia do Senhor. E isto deveria ser realizado sempre no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, em que todos deveriam se reunir e deveriam também celebrar a ceia do Senhor. Eu leio para os irmãos o ponto 9 do Didaquê, que diz assim: celebramos a Eucaristia deste modo, 2 pontos. Digam primeiro sobre o cálice, pois nós te agradecemos, Pai nosso, por causa da santa vinha do teu servo Davi, que nos revelaste por meio do teu servo Jesus. A ti a glória para sempre. Depois digam sobre o pão partido: nós te agradecemos, Pai nosso, por causa da vida e do conhecimento que nos revelaste por meio do teu servo Jesus. A ti seja a glória para sempre. Do mesmo modo como este pão é partido, sido semeado sobre as colinas de Israel e depois recolhido para se tornar um só pão, assim também a tua igreja seja reunida desde os confins da terra e do teu reino, porque tua é a glória, teu é o poder, por meio de Jesus Cristo para sempre. Ninguém coma nem beba da Eucaristia se não tiver sido batizado em nome do Senhor, porque é isso que o Senhor deseja. Assim aconteceu a instituição da ceia do Senhor, e quando o Senhor deu ordem para que se fizesse, através da ceia, um memorial a respeito de Jesus e a sua morte, a respeito da comunhão dos santos, a respeito da esperança vindoura e a respeito da unidade da igreja. A ceia foi instituída pelo Senhor Jesus. Em Mateus, o Senhor Jesus, ele não vai dizer a expressão fazei. Em Marcos, o Senhor Jesus não vai dizer a expressão fazei. Em João, o Senhor Jesus não vai dizer a expressão fazei. Agora, quando nós lemos Lucas, Lucas vai dizer uma coisa, ele vai dizer: bom, o Senhor Jesus celebrou a ceia, o Senhor Jesus instituiu a ceia,
o Senhor Jesus colocou a ceia como marco da nova aliança, do novo tempo, desta era da graça, dessa dispensação da misericórdia, da benesse, da generosidade de Deus. Mas Lucas vai dizer, a ceia não é um evento pura e simplesmente para a igreja primitiva. Não é um evento apenas para os cristãos dos Atos dos Apóstolos. Nós devemos fazer isto em memória do Senhor Jesus. É interessante que, se nós ficarmos com a leitura de Mateus, não tem a ordem para a gente fazer. Se nós ficarmos com a leitura de Marcos, não tem a ordem para a gente fazer. Se nós ficarmos com a leitura de João, também não tem a ordem. Mas quando chega em Lucas, Lucas diz: o Senhor instituiu, e isso é um estatuto que deve seguir por toda a história da igreja, até entrar na eternidade. Fazer isto em memória de mim. É interessante que quando o apóstolo São Paulo vai escrever aos irmãos de Corinto, ele também traz essa expressão, fazei, indicando esta continuidade da prática da ceia. Olha o que diz Lucas 22, 19 e 20. E tomando um pão, e tendo dado graças, o partiu dizendo, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após cear, tomou o cálice dizendo, esse cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Em Mateus, nós não temos uma ordem, continuem fazendo isso. Em Marcos, nós não temos uma ordem, continue fazendo isso. Em João, nós não temos uma ordem, continue fazendo isso. Mas em Lucas e em Paulo, e também nos escritos de Atos, e no Didaquê, e nos documentos dos pais, nós percebemos que a ceia foi instituída por Jesus, e ela nunca mais deixará de ser celebrada, pois ela vai acompanhar a igreja nesta terra, e também vai entrar na eternidade. Qual é o significado da ceia? A terceira ponderação que eu gostaria de trazer para os irmãos. O que significa? Qual é a mensagem? Qual é o conteúdo? Qual é o aprendizado que as Escrituras nos trazem sobre a ceia? Primeiro, a ceia, ela fala a respeito da morte de Cristo. O pão simboliza a carne dilacerada, a carne rasgada, a carne moída. E o vinho simboliza o sangue derramado, vertido, o sangue que foi entregue. Logo, a ceia, ela fala da morte de Jesus Cristo, a morte de Jesus na cruz do Calvário. E ela não só fala desta morte, mas ela fala das qualidades da morte de Cristo. E dentre as múltiplas qualificadoras que a morte de Cristo nos traz, ela tem 3 qualificações que devem ser destacadas sempre na ceia. A primeira delas é que a morte de Cristo foi uma morte revestida de vicariedade, ou seja, uma morte substitutiva. É isso que o profeta Isaías havia profetizado em Isaías 53:5, quando diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, a morte de Jesus, que é rememorada na cruz, não é uma morte desqualificada, não é uma morte qualquer, não é mais uma morte na história de muitas mortes que se escreveram ao longo da história. Não, a morte de Jesus é a morte de alguém inocente que substituiu o culpado para morrer em nosso lugar, para nos dar vida e vida com abundância. A morte de Cristo é uma morte vicária, substitutiva. Em Romanos 5:8, Paulo vai dizer: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Mas quando Cristo morreu por nós? Quando nós já éramos pastores,
já estávamos inscritos na CGADB, na Confradesp, já pregávamos, já andávamos de terno e gravata, já éramos conhecidos pelo nosso padrão ético e moral? Não, Paulo vai dizer: Deus prova o seu amor para conosco, quando na cruz Jesus toma o nosso lugar, ainda estando nós no nosso estado de queda, de pecado, no lamaçal da culpa, mas o Senhor morreu em nosso lugar, o Senhor tomou o nosso lugar. A morte de Cristo é uma morte vicária, mas a morte de Cristo não é só revestida da qualidade da vicariedade. A morte de Cristo também é revestida da qualidade de ser uma morte expiatória, ou seja, ela vem para cobrir pecados. É isso que diz Hebreus 9, 22, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Alguém deveria pagar a culpa, alguém deveria verter o sangue, e esse sangue iria cobrir a dívida, iria apagar a ofensa que nós mesmos provocamos contra Deus. Aí Jesus vem, morre na cruz do Calvário, derrama o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. O seu pecado foi coberto. Aleluias. Com o passar do tempo, essa expiação se torna um pouco mais profunda, quando nós entendemos que o Senhor não só cobre os nossos pecados, porque expiar é cobrir, mas Ele não só cobre, quando lá em João capítulo 1, versículo 29, diz que Ele vem para tirar o pecado do mundo. E quando a gente lê lá o profeta Isaías, diz que Ele não só cobre, Ele não só tira, mas Ele esquece dos nossos pecados e nunca mais se lembra deles. Nós, assembleanos de raiz, nós assembleanos bíblicos, nós assembleanos conservadores e tradicionais nas escrituras sagradas, nós que valorizamos os princípios doutrinários bíblicos e teológicos, nós não embarcamos nessa de terapia da regressão espiritual, porque isso é desmentir a evolução da doutrina da expiação contida na Bíblia. Você não precisa retornar ao tempo da sua infância, ao tempo da sua adolescência, ao tempo da sua juventude, para pedir perdão por pecados passados. Por quê? Porque quando você pediu esse perdão, o Senhor cobriu, arrancou, lançou esse pecado no mar do esquecimento, e Ele diz: desse pecado eu não me lembro mais. Esquece, porque eu esqueci disso. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, por gentileza. Levante a sua voz. Aleluia, dê uma palavra de adoração ao Senhor. 1 de João, capítulo 2, versículos 1 e 2, João vai dizer: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis, mas se alguém pecar, lembre-se de uma coisa: nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E aí vem o versículo 2, quando vai dizer: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o povo, ou de todo o mundo. Eu acho interessante, eu sou advogado, e eu atuo, eu trabalho como advogado, e eu vejo que quando você vai no fórum, às vezes no fórum não tem uma sala da OAB. Não é anormal não, você vai num fórum e não tem, deveria ter, mas às vezes não tem, às vezes a sala da OAB está fechada, acontece isso. Mas a sala do Ministério Público tem sempre lá. No sistema judiciário brasileiro, o Ministério Público é quem acusa. Então no sistema judiciário brasileiro, quem acusa está do lado do juiz. E quem defende pode estar e pode não estar, mas quem acusa sempre está. No sistema judiciário do céu não. Quem senta do lado do juiz lá no céu não é o Ministério Público, é o advogado. E esse advogado não é corrupto, esse advogado não vende a alma, ele não está com a consciência na prateleira, aleluia, esperando alguém pagar algum valor para ele desvirtuar os seus valores. Não, senhores, esse advogado é Jesus Cristo, o justo, que nos representa diante de Deus. Levante a sua mão, por gentileza, levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor, ao Senhor. Uramacandaramachuramaí, urabacandoremachuramaí, urabacandoremachuramaí.
O Jó, no capítulo 16 do seu livro, ele fala assim: quem tenho eu por testemunha diante de Deus? O Jó, ele não tinha ninguém, mas nós temos. João diz: não peca, viu? Mas se você pecar, não desespera não. Você tem um advogado que faz uma petição e vai despachar com o juiz. E a sala dele não é longe não, ele não pega trânsito, ele não paga pedágio, ele não tem que deslocar, ele já entra na sala e diz: perdoa, vai desculpando que ele vacilou, vai desculpando que ele deu mancada, vai desculpando porque ele falou demais, vai desculpando porque ele não foi onde deveria ir, foi onde não deveria, vai desculpando. E o pai atende o filho, chancela e diz: está deferido, perdão deferido, graça procedente, aleluia, glória a Deus. E a morte de Cristo, ela não é só vicária, a morte de Cristo, ela não é só, aleluia, expiatória, mas ela tem uma terceira qualificadora, que é a qualificadora da redenção, ela é redentiva. Por que ela é redentiva? Porque o Senhor Deus nos compra, nos adquire através da morte de Cristo. É isso que está em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, quando Pedro vai dizer: sabendo, irmãos, que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição vocês receberam dos vossos pais, mas vocês foram comprados, vocês foram redimidos, vocês foram resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A morte de Cristo é uma morte redentiva. Nós não estamos falando aqui a homens e mulheres que não possuem dono. Nós não estamos falando aqui a indivíduos que estão entregues à própria sorte, ao próprio tempo, ao próprio acaso ou ao próprio destino. Você tem dono. Aleluia, glória a Deus. Você tem um Senhor. Você foi comprado não por libra esterlina, não por euro, não por dólar, não por ien, não por real. Você foi comprado pelo precioso, magnífico e glorioso sangue de Jesus. Você tem dono. Pega na mão dessa figura abençoada aí. Dizem que tem 3 classes de pessoas que não pegam que não olham uma no olho da outra, né? Olha no olho desse irmão aí. A primeira classe é aquele que deve, aquele que vai pedir dinheiro emprestado e o falso, né? Você não pertence a nenhuma dessas classes, então pega na mão do irmão e olha para ele aí e diga para ele: você tem dono. Aleluia, diga para ele: você não está entregue ao acaso, você tem dono. Aleluia, há um Deus dos céus que te acompanha. Talvez você não tenha mais o seu pai, talvez você não tenha mais a sua mãe, talvez você não tenha nem o olhar dos seus pares no ministério, mas o Senhor diz para você: você não está sozinho, eu te comprei, você é meu, você é minha, eu te resgatei, aleluia. A ceia, ela fala sobre a morte de Cristo, é a primeira mensagem dela, o primeiro significado. O segundo significado é que a ceia, ela simboliza a comunhão dos crentes com Cristo. A ceia, ela mostra o momento da união perfeita do homem, da igreja com Cristo. O sangue de Cristo, ele é bebido. Nós nos abeberamos do sangue de Cristo. E este sangue está simbolizado no suco de uva. Nós não cremos na transubstanciação, que o suco vira sangue. Nós não cremos na consubstanciação, que o suco se mistura com o sangue e nós bebemos os 2 elementos. Nós cremos na teologia do símbolo. O sangue aqui é simbolizado pelo suco de uva. Mas quando você toma esse suco de uva, simbolizando o sangue, é como se você tivesse tomando o sangue de Cristo. E tomar o sangue quer dizer receber o mesmo DNA. Tomar o sangue quer dizer receber a mesma natureza. Tomar o sangue quer dizer se tornar semelhante. Tomar o sangue quer dizer receber a vida do outro. É isso que nós fazemos quando recebemos a transfusão de sangue, que é a doação de sangue. Quando nós estamos recebendo o sangue doado, o outro passa a estar vivo dentro de nós.
A vida do outro passa a garantir a nossa vida. É esse o conceito por trás da transfusão. Quando nós doamos o sangue, nós também estamos dando um pouco de nós para o outro. Tanto que quem tem algum tipo de enfermidade crônica não pode doar, porque você pode passar para o outro vida, mas morte não. Então, quando nós recebemos o sangue de Cristo, nós temos a presença de Cristo, a vida de Cristo, a natureza de Cristo dentro de nós. Aleluia, Cristo passa a viver em nós, e nós passamos a viver a vida gloriosa de Cristo. Cristo está vivo, aleluia, entre os homens também, através de você. É o Charles Finney que conta que ele saiu de casa um dia, e ele voltou apavorado, palidecido, estava pálido, e ali no meio da sua palidez, a mulher dele perguntou para ele: o que aconteceu, Finney? Ele não estava na igreja ainda, e ele vai, pega na mão da mulher dele, o corpo dele gelado, e ele diz: eu vi, aleluia, eu vi Cristo no rosto de um homem. Cristo vive através dos homens. Depois de um tempo ele entendeu que Cristo vive através de nós, quando nós recebemos a vida de Cristo através do seu sangue. Você tem a vida de Cristo, Cristo vive em você. Agora, comer o pão ou comer a carne simboliza comer o pão. Os aborígenes comem da carne. E por que os aborígenes comem a carne? Para que a vida do outro possa estar dentro dele, e o outro signifique alguma coisa dentro dele. Os antropólogos dizem que os aborígenes, quando eles comem a carne do outro, geralmente ele come a carne daquele que ama, ele come a carne daquele que lhe é precioso. E por que come a carne daquele que lhe é precioso? Para que aquele indivíduo fique vivo dentro dele. Aliás, a igreja na Idade Média ficou conhecida como aborígenes, e muita gente tinha medo de vir na igreja. Por quê? Porque aqui falava de comer a carne, de beber o sangue. O não crente ficava com medo, e a porta era fechada. Então muita gente falou: não vai não, porque se olharem para você e te acharem apetitoso, né, você será a vítima da vez. Então, é claro, depois se esclareceu isso, mas os aborígenes, eles comem para que a vida do outro permaneça dentro dele. No meio dos hindus tem uma prática, que é quando o indivíduo morre e ele lhe é precioso, faz-se então a cremação do corpo. E depois que o corpo está cremado, pega as cinzas do falecido, joga numa garrafa, coloca água, e a família divide aquelas cinzas. E qual que é a filosofia que está por trás disso? É que o outro continue vivo dentro dele. Na antropofagia, comer da carne do outro, para que a união com o outro seja uma união perfeita. Alguém diz que o homem é aquilo que lê, outro diz que o homem é fruto daqueles com os quais anda. A verdade é que o homem é aquilo que come. Assim, quem se alimenta de Cristo é Cristo entre os homens. É um cristão autêntico, é um Cristo menor, e reflete a glória de Cristo por onde vai. O Senhor Jesus, ele fala sobre isso em João 6, 53, 54, quando ele vai dizer: Jesus, pois, disse-lhes: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e quem bebe o meu sangue tem vida eterna, e naquele dia eu ressuscitarei, e ele comerá de novo de mim mesmo na eternidade. A ceia fala dessa união, a ceia fala dessa intimidade do crente com Cristo. Cristo está vivo através de você. Pega na mão desse irmão e dá uma olhada no olho dele aí. Vê se ele está mais ou menos parecido com Cristo. Aleluia, aleluia. Vê se ele está parecido com Jesus. Não Jesus hollywoodiano,
Não é verdade? Jesus de Hollywood. Não o Jesus, aleluias, aleluias, lá produzido pelos guias turísticos da Palestina, mas o Jesus vivo, porque Ele está vivo nos céus, e agora essa vida que Ele tem, Ele transmite a nós, e nós temos a vida de Cristo, a vitalidade de Cristo, aleluias, nós temos a saúde de Cristo, a graça de Cristo, o amor de Cristo. Quando o pão passar por você, pega o pão e se alimenta de Cristo. Quando o cálice passar por você, pega o cálice e beba de Cristo, porque você vai ser renovado, você vai ser avivado, o Senhor vai levantar você, e amanhã as pessoas olharão para você e dirão: você está diferente, aleluias. Você vai dizer: é porque Cristo vive em mim. É porque Cristo vive em mim. A ceia, em terceiro lugar, ela representa não só a morte de Cristo, não só a união da igreja com Cristo, mas ela representa também, em terceiro lugar, a comunhão dos crentes. Ela representa a unidade da igreja. É isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 16 e 17, quando ele vai dizer: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, nós somos um só pão, e nós somos um só corpo, porque todos participamos do mesmo corpo. A ceia, ela faz menção a esta unidade da igreja. E a teologia da unidade da igreja, ilustrada na eclesiologia, ela mostra que a igreja, na Bíblia, aparece como corpo de Cristo. A igreja, na Bíblia, aparece como lavoura de Deus. A igreja aparece como milícia do Senhor. Ela aparece também como família. Ela aparece também como corpo, ela aparece também como povo, como nação. Ela aparece sempre com nomes e com imagens e com simbologias caracterizadoras do quê? De uma coletividade. Aliás, irmãos, o que significa mesmo a expressão eclesia? Eclesia quer dizer a comunidade dos chamados para fora, a comunidade dos perdoados, a comunidade dos resgatados, a comunidade dos regenerados, a comunidade dos resgatados por Deus, dos amados por Deus e dos salvos por Deus. Todas essas ideias trazem o conceito para nós de corpo e de coletividade. A igreja deve celebrar a união. Mais profundamente, a igreja deve celebrar a unidade, porque se nós estamos unidos com Cristo, nós também devemos estar unidos uns com os outros. Agora, essa unidade, ela é uma unidade carregada de qualidades, não é uma unidade vazia, não é uma unidade ocada, não é uma unidade sem vitalidade, sem força, sem estrutura, não, é uma unidade com força. É uma unidade sem uniformidade. O Senhor não deseja gerar um exército de soldadinhos de chumbo, já dizia o C.S. Lewis. Deus não quer, irmãos, que a gente se pareça a todos. A gente tem diferenças físicas. Eu, por exemplo, tenho um tecido adiposo avantajado. Os irmãos não percebem, porque é difícil constatar de fato de verdade, mas eu sou diferente. Mas não sou só eu que sou diferente. Essa figura que está do seu lado é diferente. E você é diferente quanto ao outro. Nós temos diferenças na compleição física. Nós temos diferenças na forma de conceber o mundo. Nós temos diferença na forma de idealizar o mundo, na nossa cosmovisão. E essa diferença é fruto da família, é fruto do ambiente, é fruto dos estímulos que recebemos. Nós somos desuniformes. Mas nesta ausência de uniformidade, a graça de Deus trabalha, o poder da cruz trabalha e nos torna uma igreja una para a glória do Senhor. E eu não sei como Deus faz, mas Ele torna-nos todos irmãos. Aleluias.
todos servos e todos amigos de Deus. Uma unidade sem uniformidade. Uma outra coisa é uma unidade respeitando as diferenças étnicas, as diferenças culturais, as diferenças denominacionais, as diferenças sociais, as diferenças regionais e as diferenças litúrgicas. O Senhor, Ele consegue promover a unidade da igreja, apesar das disparidades existentes dentro da igreja. A igreja tem muitas disparidades, ela tem muita desigualdade, mas no meio dessas desigualdades, no meio dessas diferenciações, o Senhor nos une pelo seu Espírito, pela cruz, pelo sangue e pelo seu corpo. Nós somos um para a glória do Senhor. O que é que nós temos em comum? Nós temos em comum a cruz de Cristo. O que é que nós temos em comum? Nós temos em comum porque nós participamos do corpo de Cristo. O que é que nós temos em comum? Nós temos em comum que vamos participar do cálice. O que é que nós temos em comum? Temos em comum a nossa Bíblia. O que é que nós temos em comum? Temos em comum a nossa crença doutrinária. São pontos essenciais que o Senhor faz com que através deles a igreja tenha unidade. Unidade apesar das diferenças. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, fala para o seu irmão, eu sei que eu não sou igual a você. Aleluia, aleluia, diga para ele, e eu sei que em algum momento na nossa caminhada, essa diferença nossa vai aparecer, mas existe algo que vai além de nós mesmos, que nos torna irmãos, que nos torna servos de Deus, que nos torna um para a glória do Senhor. A unidade no que for necessário e possível, e respeito nos demais pontos, naquilo que não for possível convergir. Agora, essa unidade, ela enfrenta alguns inimigos. O que é inimigo dessa unidade? Em Provérbios 16, 28 diz: o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. O que é que luta contra a unidade? A fofoca e a difamação. É muito interessante porque fala ali que o difamador separa maiores amigos. A unidade da igreja se vê sempre enfrentada, se vê sempre na trincheira da luta contra a fofoca e a difamação. Outra coisa que conspira contra a unidade são as divisões e as discórdias. 1 Coríntios 1:10 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes que sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. A igreja às vezes se divide, ela às vezes se sectariza, ela às vezes entra num cisma, numa ruptura. A divisão e a discórdia conspiram contra a unidade. Quer ver uma outra coisa que conspira contra a unidade? A falta de amor e de compaixão. É por isso que 1 de João 3,17 diz: ora, aquele que possuir recurso deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o coração, como permanece no amor de Deus? Ou como o amor de Deus permanece nele? A falta de tolerância, a falta de compaixão, a falta de misericórdia luta contra a unidade da igreja. Quer ver uma outra coisa que luta contra a unidade da igreja? O orgulho e o egoísmo. É isso que diz Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Nada façais por partidarismo, por vanglória, mas sempre por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um o seu próprio ponto de vista, ou em vista apenas o que é seu, senão também cada qual o que é dos outros. Quando nós nos superestimamos, quando nós nos supervalorizamos, quando a nossa autoestima está ultra elevada, nós acabamos trabalhando contra a unidade.
Quer ver uma outra coisa que gera quebra da unidade da igreja? O julgamento severo. É isso que diz Mateus 7, 1 e 2, não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis também julgados, e com a medida que medirdes, também medirão a vós. A igreja, ela precisa manter a sua unidade, e para isso, ela precisa estabelecer e declarar guerra contra todas as forças que conspiram contra a unidade da igreja. E mais do que isso, para manter a unidade, a igreja precisa praticar algumas coisas, e eu termino a minha fala aqui, nesses 5 minutos que me restam, com essas coisas. Em primeiro lugar, para manter a unidade da igreja, nós devemos cultivar o amor mútuo. É isso que diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E o amor bíblico, o amor cristão, é diferente do amor grego, porque no amor grego ele é filosófico, ele é intangível, ele é abstrato. Ele é um amor que vem e vai embora, mas no amor cristão não. O amor cristão, ele é fruto da vontade, ele é fruto da razão, ele é fruto da lógica, ele é fruto de uma transformação mental. Quer ver uma outra coisa que fortalece a unidade da igreja? O perdão mútuo. É isso que diz Colossenses 3,13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, como alguém tem motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos também uns aos outros. Nada restaura mais a unidade da igreja do que o perdão mútuo. Quer ver uma outra coisa que trabalha em favor da unidade da igreja? A humildade. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportem uns aos outros, disse Paulo em Efésios 4:2. Quer ver uma outra coisa que trabalha em favor da unidade da igreja? A compreensão. É isso que diz 1 de Pedro 3,8, sede todos de igual modo, solícitos uns para com os outros, compadecidos, fraternais, misericordiosos e afáveis ou humildes. Quer ver uma outra coisa que trabalha em favor da unidade? Buscar a paz. Romanos 12:18 diz, se possível, quando depender de você, tenha paz com todos os homens. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quer ver uma outra coisa que mantém a unidade da igreja? Evitar contendas. É isso que diz Tito 3,9, mas evita questões tolas, de genealogias, de contendas, debates acerca da lei, que são debates infundados, porque todas estas coisas são inúteis e vãs. Quer ver uma outra coisa que mantém a unidade da igreja? A obediência, a liderança espiritual. É isso que diz Hebreus 13:17, quando vai falar, obedecei aos vossos guias e sede submissos com eles, porque eles velam pelas vossas almas, como quem há de prestar conta delas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não seria proveitoso para vós de maneira alguma. A ceia, ela traz a morte de Cristo, a ceia traz a unidade da igreja com Cristo, mas a ceia também traz a unidade da igreja com a igreja. Aleluia, a unidade entre os irmãos. Que nós façamos como Israel, que declarou guerra contra o Hamas, que a gente declare guerra também contra todo tipo de atividade, de atitude que desconstrói a unidade da igreja, e que cada um aqui se abrace a estas práticas boas ensinadas pela palavra de Deus para manter esse povo unido para a glória do Senhor. Pega na mão desse irmão e eu termino com um recadinho, por favor. Aleluia, diga para ele assim, no que depender de mim, a gente vai junto até a última ceia. Deus abençoe.